Opa, pessoal, nesse vídeo vamos descrever as funcionalidades relacionadas com a tramitação de processos, tá? E com o acréscimo de bloqueios que na execução do fluxo, tá? Até que os processos possam ser liberados. Nesse caso específico, vamos falar dos processos de compras e contratações e de solicitações de pagamentos que vêm do portal do coordenador. Tá? Então, para que a gente consiga utilizar esse recurso, eu vou logar aqui no Sage Web, tá? E a gente vai acessar o módulo de portal de gestão de processos e documentos. Nesse módulo, a ideia desse módulo é que você tenha acesso a todos os processos de forma completa e possa tomar decisões sobre, não só apenas para consultar, mas também decisões sobre a continuidade da execução dos mesmos. E para isso a gente vai definir regras de bloqueio na execução. Tá? Então, por exemplo, todos esses documentos aqui, todos esses processos, em tese, estão direcionados para o meu usuário. Por quê? Porque, na verdade, como a gente vai ver daqui a pouco, esse meu usuário foi configurado, foi definido como um usuário responsável por essa natureza de processo. Tá? E não só responsável, como também responsável pela liberação desses processos. Tá? Então, esses são processos que estão, em tese, bloqueados. Tá? E que aí eu posso, como a gente vai ver, liberá-los ou não para execução. Tá? Então, eu vou pegar aqui alguns processos, inclusive, que eu já selecionei aqui, vou clicar aqui nesse menu do 3, que já estão liberados, tá? E vou abrir um desses processos aqui. Eu vou clicar nesse primeiro botãozinho aqui, ele vai demorar um pouquinho, porque, na verdade, são muitas informações que ele vai buscar e vai reunir para mostrar todas as informações do processo. Mas qual é a ideia? A ideia é que, imagina a figura do ordenador de despesas, aquela pessoa que autoriza a execução do processo. Tá? A gente define e configura, por exemplo, que os processos de compras e contratações, como estão definidos aqui nessa coluna de natureza do documento, a gente define alguém, esse usuário, como usuário responsável pela ordenação das despesas e, por isso, pela liberação dos processos. Então, nesse sentido, quando os processos chegam numa determinada etapa, que a gente vai mostrar daqui a pouco como a gente define isso, o processo para, fica bloqueado, e o setor responsável pela execução, no caso o setor de compras, ele não tem condições de dar continuidade na execução até que o ordenador dê o seu aval e faça a sua liberação. Tá? Então a ideia é que ele aqui ele consiga visualizar todas as informações já construídas no processo. Tá aqui, ó, já abriu. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o processo de compras, tá? Esse que eu abri aqui, e aí a gente observa ó, todos os documentos vinculados à requisição. Se eu clicar aqui, ele vai abrir, tá? Um documento aí que foi provavelmente vinculado, tá? à requisição de compra lá pelo coordenador. Tá? E aí você pode fazer isso com todos eles. Então, ó, aqui a gente tem as etapas, a gente pode ir navegando. O detalhamento dos itens que estão sendo requisitados. Se ele quiser adicionar qualquer observação, ele pode vir aqui ó, e simplesmente adicionar observação. E ele pode aqui também adicionar documentos. Clicando nesse botãozinho aqui, ele vai ter a oportunidade de anexar mais documentos a essa etapa do processo. Tá? Clicando aqui no botão próximo, a gente vai começar a navegar aqui ó, pelas etapas. Tá? Pedido de compra, se eu abrir, ele vai mostrar os dados do pedido. Tá? As propostas dos fornecedores, todas as propostas. Então, se eu abrir aqui, eu vou ver quem está participando do processo, tá? E o que é que foi proposto. Aqui a gente tem um detalhe textual, tá? Mas são os dados aqui informados na proposta do fornecedor. Se o fornecedor também tiver anexado, enviado por anexo a sua proposta, tá? No PDF deles, essa proposta também vai aparecer aqui vinculada. Tá? Então, a gente pode ir navegando entre as propostas, aí veja aqui, ó, andando aqui pelas propostas, vai chegar um ponto em que a gente vai, por exemplo, chegar no mapa de cotação, que é a etapa de geração do processo vencedor. Tá? E ele pode gerar um Excelzinho aí com os dados, tá, da proposta. Deixa eu abrir aqui. E aí, bom, abrindo o Excel, a gente vai visualizar aí os dados do mapa de cotação. Tá?
Então, assim, a ideia é que, que o analista, quer dizer, o ordenador, tem acesso a todas as informações. Por exemplo, aqui em seguida vai ter a ordem de fornecimento, todos os dados. Nesse caso aqui, o processo provavelmente está parado na etapa de ordem de fornecimento, de emissão da nota. Tá? Na verdade, nesse caso aqui em específico, o processo já está até finalizado. Tá? Já tem todas as etapas aqui concluídas. Ele teria sido bloqueado antes, eu peguei aqui um processo já encerrado. Mas se fosse um processo já finalizado, em execução, ele pararia, por exemplo, na etapa que a gente configurasse para parar. A gente vai mostrar como fazer isso daqui a pouco. Então veja, de posse de todos os dados do processo, o ordenador de despesas ele pode, caramba, para eu continuar a liberação, eu preciso de um parecer jurídico. Então ele pode vir aqui, ó, nessa opção de nova liberação de transferência. Eu posso aqui, ó, informar que eu quero transferir isso aqui para a assessoria jurídica, tá? E um motivo qualquer, certo? Eu posso até enviar para um usuário específico da assessoria jurídica. Se eu confirmar aqui, automaticamente esse processo vai ser enviado para a assessoria jurídica, vai ser disparado um e-mail para todos os usuários da assessoria jurídica, a não ser que eu selecione um usuário específico, informando que existe um processo aqui nesse módulo que precisa da análise deles. E aí o setor jurídico vai entrar aqui nesse módulo, vai ter essa visão, ele vai visualizar bem menos processos, na verdade vai visualizar os processos que foram direcionados para ele, inclusive esse, e ele vai poder vir aqui, por exemplo, nessa opção aqui, anexar documentos, ele pode anexar um parecer. Tá? Se eu anexar um documento aqui, o documento que eu anexar vai passar a constar aqui no rol de documentos que fazem parte da documentação desse processo. Então ele pode, inclusive, aqui, ó, nova anotação ocorrência, registrar algo textualmente, olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, detalhar informações a mais que justifiquem a anexação dele, da informação dele. Tá? E nessa opção daqui a gente vai visualizar todo o histórico de tramitações. Ó, documento foi transferido, foi cadastrado, foi transferido para tal setor, depois foi confirmado, foi devolvido, enfim. Todo o trâmite e notificações que foram registradas vão ficar constando aqui. Tá? E, por fim, a ideia é que você consiga, por exemplo, aqui nessa opção, se a gente vier aqui nessa opção, a gente consegue liberar o processo. Se eu clicar aqui em liberar o processo vai ficar liberado para entrar em execução. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas aqui nesse grid aqui a gente está com a opção de cancelar habilitada. Por quê? Porque a gente está aqui entre os projetos que já foram liberados. Ele habilita aqui o botão para cancelar, para o status da execução voltar para o status anterior. Tá? Se eu quiser finalizar o processo, eu atualizo a situação dele e mudo aqui para processo finalizado. Que é quando ele vai entrar aqui no hall de opções aqui de processos finalizados. Certo? Se eu quiser localizar um processo específico, eu venho aqui e faço a consulta. Okay? Vou encerrar esse vídeo. Na parte 2 vou mostrar como a gente configura a parte dos ordenadores.